Olá, nós vamos trabalhar hoje da página 167 a 171. Na sua apostila de português passo a passo, o assunto é orações subordinadas adjetivas. Em aulas anteriores, nós já combinamos, e mais de uma vez, que orações subordinadas adjetivas são aquelas orações que vêm num período composto por subordinação, claramente, e introduzidas por um pronome relativo. Esse que é o ponto principal, você saber que é um pronome relativo que as introduz. E que o pronome relativo que é o que mais aparece, mas como ele pode ter outras funções dentro do período, então você vai identificá-lo como pronome relativo quando ele significa o qual, a qual, os quais ou as quais, certo? O qual, a qual, os quais ou as quais. Então, claramente, esse que vai ser pronome relativo, com certeza também é lógico, né? O qual e suas flexões sempre é pronome relativo também, né? É a palavra qual, mais precedida do artigo e com as flexões masculino e feminino, você tem pronome relativo. Mas nós temos, além desses, nós temos o cujo, que sempre é relativo, nós temos o onde, que também pode ser relativo, quando também permitir esta substituição, que pode ser em que, ou no qual, ou nos quais, ou, né, depende da palavra que está sendo retomada pelo onde. Nós temos também o quem, quando vem preposicionado, então ele também será um pronome relativo. Estes são os que mais vão aparecer, embora o que seja o campeão no aparecimento aí. Ótimo, então o que você acabou de fazer? Você acabou de saber como que você identifica um pronome relativo na oração. Por exemplo, esta é a cidade onde nasci. Então, veja bem que eu já coloquei o onde, que é menos frequente de aparecer, para você lembrar de duas coisas que você já estudou. Olha, você já estudou, então você vai só relembrar. Onde só se aplica quando se referir quando retomar uma palavra com ideia de lugar, ela retoma cidade, essa palavra onde. E cidade é um lugar, então está corretamente aplicado no período. Você vê que ele é um pronome relativo, não só porque ele está retomando, está resgatando a ideia deste nome, deste substantivo cidade, como também você poderia substituir por na qual nasci, porque quem nasce, nasce em algum lugar, o pronome é a qual, no caso, porque cidade é feminino, mas quem nasce, nasce em, então a preposição em, juntando com o artigo a, vai dar na. Então, em a qual vai ser na qual nasci. Então, pronto, está comprovado que este onde é um pronome relativo. Então, está comprovado que isso aqui é uma oração, porque tem o verbo nascer, é subordinada porque uma palavra dessa oração está relacionada diretamente com outra da oração anterior, que então nós vamos chamar de oração principal, e ela é a oração subordinada adjetiva, porque ela foi introduzida por um pronome relativo, certo? Agora, passemos à classificação. Quando você, então, chegar a reconhecer uma oração subordinada como adjetiva, você sabe, então, que vai ter que classificá-la e ela só tem duas classificações. As adjetivas ou são adjetivas restritivas ou são adjetivas explicativas, certo? Oração subordinada adjetiva. Vamos tirar esse S aqui. Bom, agora restritiva, visualmente você já saberá que ela é restritiva porque ela estará sem vírgula. E a explicativa vai estar sempre com vírgula. Então, grave assim, ó. Restritiva, olha. Restritiva, aqui, ó, sem vírgula. E explicativa, explicativa com vírgula, perfeito? Ótimo. Então, agora vamos entender o que é restringir, o que é generalizar. Então, a restritiva tem esse nome porque ela restringe, ela limita o sentido de um nome anterior. Limita, ou seja,
vai pressupor, então, a existência de mais de um grupo e você não está se referindo a todos eles, a um em particular. Por exemplo, neste aniversário só comerei os bombons que são doces. Você vê o verbo comer, você vê o verbo ser, então você vê duas orações. Só comerei os bombons é uma, são doces é outra. Você vê que este que é um pronome relativo, porque você pode falar só comerei os bombons, os quais são doces. Aí você então tem certeza que está diante de um pronome relativo. Se você tem certeza que está diante do pronome relativo, você tem certeza que está diante de uma oração adjetiva. Se você não viu vírgula aqui antes, então você tem certeza que ela é restritiva. Mas você tem que também saber que não é, né, não fica preso só à questão da vírgula ou não. Isso é importante, é de suma importância. Mas aprenda também a analisar a semântica, o sentido que essa oração tem. Olha, quando falou, neste aniversário só comerei os bombons que são doces, sem a vírgula, que são doces, então pressupõe o quê? Pressupõe que existam bombons doces, bombons amargos, vamos supor bombons azedos, por exemplo. Ou seja, só para que você veja que não existe só um tipo de bombom e essa pessoa que disse essa frase vai comer só os doces. Ah, mas tem amargo também, mas eu só quero os doces. Então, ela restringiu, ela limitou o sentido desse nome bombom e pressupõe, então, que existe outro tipo. Enquanto, no sentido da explicativa, que ela vai generalizar, ela vai se referir ao todo. Olha, neste aniversário só comerei os bombons que são doces. Então, você pôs uma vírgula aqui, então, com vírgula, eu já sei que ela é explicativa. Mas aí eu preciso observar também que o sentido muda, ou seja, quando eu falei os quais são doces, que são doces, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva pela presença do pronome relativo aqui. Mas eu sei que ela é explicativa não só por causa da vírgula, mas que com a vírgula também eu estou generalizando. Desta forma, pressupõe-se que não existam outros bombons aqui na festa. Nesta festa, neste aniversário, todos os bombons são doces, certo? Então, generalizou, ou seja, é o todo, enquanto, quando restringe, ela se refere a uma parte. Generaliza é o conjunto inteiro. Restringir é uma parte, é só um subconjunto, tem mais, certo? Então, é isso aí. O que você viu aqui? Oração subordinada adjetiva, introduzida pelo quê? Sempre por um pronome relativo. Então, esse aqui é o fator principal para esse contexto. Se você estiver com dúvida em reconhecer um pronome relativo, então vai primeiro, novamente, volte na matéria pronome relativo, reestude esse assunto, porque senão você não vai conseguir identificar com certeza a oração adjetiva. Aprendendo direitinho pronome relativo, e é fácil porque tem o modo de identificá-lo, substituindo por o qual, ou então aqueles que sempre são, como o cujo, por exemplo, sempre é, e depois, então, identificou o pronome relativo, você já sabe, a oração é adjetiva. Aí você saberá classificá-la em restritiva ou explicativa, pela presença da vírgula na explicativa ou pela ausência da vírgula na restritiva, mas você sabe também que precisa interpretar bem que restringir é limitar o sentido de um nome, pressupõe a existência de um grupo maior e você se refere a um grupo menor. E generalizar é se referir ao todo, certo? Então, vai haver momentos que poderá aparecer questões em concurso para você, mais ou menos neste sentido aqui, ó. Vamos analisar. Se você tem o período assim, ó, o homem que é mortal teme a Deus. Ótimo. Aí o que eu vou ter aqui? Eu tenho o verbo ser, eu tenho o verbo temer, então eu tenho uma oração em torno do verbo ser, que é esta aqui, ó, dizendo que o homem é mortal. E a outra é que o homem
teme a Deus. Então é assim, ó, o homem teme a Deus é uma oração. E que é mortal é a outra oração. Aí você pode pensar neste exemplo que nós vimos aqui agora, que foi dado o mesmo exemplo nos dois contextos, da restrição e da explicação, formando oração adjetiva restritiva e também formando oração adjetiva explicativa. Às vezes, tanto faz você usar a restritiva ou a explicativa, porque tanto você pode estar limitando o sentido de um nome, como você pode estar generalizando. Muitas vezes isso dá certo, mas às vezes não dá certo. Repare nessa oração. Primeiro, eu sei que o homem, o qual é mortal, então o que eu acabei de fazer? Identifiquei um pronome relativo aqui. Então, eu sei que esse que é mortal é uma oração subordinada adjetiva pela presença do pronome relativo. Ela está sem vírgula, então ela seria restritiva. Mas se eu a deixar restritiva, restringir é limitar, é referir-se só a uma parte, não a um todo. Então eu vou interpretar que nem todo homem é mortal, vai ter homem que é imortal. E como isso não existe pessoa que não morra, então eu vou ter que aplicar uma vírgula aqui para ficar coerente, porque todos são mortais. Então essa oração tem que generalizar e não restringir, porque todos são mortais, certo? Então vai haver algum momento ou outro que você não poderá escolher deixar com ou sem a vírgula. Há momentos que, pelo sentido da oração adjetiva, pela referência que ela faz ao nome, ela sempre vai generalizar. Então, aí você tem que obrigatoriamente aplicar a vírgula, certo? Então, é um momento que pode acontecer. Mas pode acontecer também um momento como este que aconteceu agora, que você pode usar tanto com vírgula ou sem vírgula, e a banca poderá lhe fazer as seguintes perguntas. No período, neste aniversário só comerei os bombons que são doces, não houve vírgula antes do pronome relativo que, mas poderia ser aplicada com e manter a correção gramatical. Sim, certo, pode ser aplicado e vai manter a correção gramatical. A banca está certa. Mas se a banca disser assim, e vai manter também o seu sentido original, aí não. Com a vírgula, o sentido é diferente. Com a vírgula, a oração adjetiva traz um sentido de explicação, generalizando o nome ao qual ela se refere. Sem a vírgula, ela traz o sentido de restrição, limitando o sentido do nome ao qual se refere. Então, mantém a correção gramatical sim, porém, o sentido vai mudar, ok? Então, vamos agora treinar. Primeira questão. Alternativa que contenha uma oração subordinada adjetiva. Então, foca aqui. O que você já sabe? Bom, é uma oração que vai ser introduzida. É claro que tem que estar repetindo, viu? É assim que aprende. Introduzida por um pronome relativo, certo? E não se esqueça que o qual é sempre pronome relativo. Então, mesmo que não apareça o qual, mas se aparecer uma palavra que permita ser substituída por o qual ou as flexões de o qual, aí você estará diante de um relativo, estará diante de uma oração adjetiva. Então, vamos. Susana, que não se sentia bem, estava na cama. Você tem o verbo sentir, você tem o verbo sentir, você tem o verbo estar, então você tem duas orações. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que alguém não se sentia bem, que alguém estava na cama. E esse alguém é a Susana. Quem não se sentia bem? A Susana. Quem estava de cama? A Susana. Ótimo, é o sujeito das duas orações. Agora, eu tenho um quezinho aqui. Então, eu posso dizer Susana, a qual não se sentia bem, estava de cama. A primeira oração, Susana estava de cama, trouxe, né, entre ela, intermediando a oração, que às vezes a oração adjetiva, ela vem assim, ó, no meio da oração principal. Essa vai ser a oração principal e essa vai ser a oração subordinada
adjetiva, porque ela vem introduzida por o pronome relativo. E por que, às vezes, ela vem assim, intercalada na oração principal? É porque a oração adjetiva, aquela que tem a função, até não disse no slide anterior, e deveria ter dito, esqueci. Ela tem a função de um adjunto adnominal, olha aí para você ver. Ou seja, ela estará fazendo a referência a um nome, então ela tem função de adjunto adnominal dentro do período. E ela, se ela é adjetiva, ela tem aquela função do adjetivo, que é caracterizar o nome. Então, se ela vai caracterizar o nome Suzana, então ela tem que estar mais próximo desse nome. E se eu colocasse Suzana estava de cama, que não se sentia bem, depois não fica com sentido, não fica coerente. Então, quem não se sentia bem é a Suzana. Então, eu tenho que trazer esta oração que não se sentia bem o mais perto possível para a Suzana. Então, mesmo que a oração principal seja Suzana estava de cama, a explicação que eu tenho é para o nome Suzana, então tem que trazer para mais perto e às vezes precisa fazer essa intercalação. Agora, como não existe mais de uma Suzana aqui que estava de cama, eu estou me referindo, é claro que existe mais de uma pessoa chamada Suzana, mas eu não estou fazendo referência a todas as Suzanas, eu estou fazendo referência a uma determinada Suzana. Então, quer dizer que essa explicação aqui generaliza essa pessoa, certo? Aí ficou meio confuso aqui, eu vou falar de novo. O caso é o seguinte, esta oração aqui, ela é explicativa, porque tem vírgula, você já viu que ela é explicativa, não está te cobrando isso, mas nós estamos estudando mais do que cobra. Então, ela é explicativa pela presença da vírgula e também porque a referência aqui é generalizada para Suzana, ou seja, não pressupõe você pensar que eu esteja falando de outra pessoa, é só dela que eu estou falando. Então, generalizou, certo? Esse nome aqui, Suzana. Não no sentido de você falar, mas existem outras Suzanas. Não é esse sentido que está em questão. Está em questão é que esta explicação aqui é para esta Suzana aqui. Então, já está completo para ela, tá certo? Então, generalizou. Então, é uma explicação. E é a nossa resposta, porque é o que a banca pediu. Agora, ao passo que nós recordamos outros assuntos, vai fixando mais ainda o que nós estamos estudando também, quando você vira aqui que não tem nada a ver com adjetiva. Veja bem, insisti no oferecimento da madeira e ele estremeceu. Primeiro, você já sabe que é o e que está ligando as duas orações, e você sabe que e nunca foi pronome relativo na vida. Ele é uma conjunção e é sempre coordenativa. Às vezes, ele pode ser adversativa também, mas na maioria das vezes ele é aditiva, e aqui é porque as duas orações não se opõem, uma não contraria a outra, as duas podem ser somadas. Insisti no oferecimento da madeira e ele estremeceu. Então eu sei que são duas orações independentes, uma não exerce função sintática em relação à outra, então eu estou diante de orações coordenadas. E você sabe que a oração coordenada pode vir com ou sem a conjunção que nós chamamos de síndeto. Então, na primeira não tem síndeto, é quando você a chama de assindética. Na segunda tem, é quando você a chama de sindética, mais o nome do síndeto, ou seja, sindética aditiva. E, camarada, espere um pouco, já é uma oração com o verbo esperar. Isto, vamos tirar esse se daqui, que vai ficar certo, é antes do verbo, por causa do pronome demonstrativo. Isto se acaba já. Ótimo. Tem sentido completo sozinho. Eu sei que eu não posso colocar o qual aqui, não faz sentido? E, camarada, espere um pouco, o qual, isto se acaba já, não dá certo, então ele não é relativo, não é adjetiva. Já vimos que a oração tem sentido completo, olha. Isto se acaba já, ou seja, ela tem um sentido independente da outra, mas ela explica a outra, ela explica por que eu estou pedindo para que você espere. Mas as orações são independentes, então eu tenho uma coordenada assindética
e eu tenho aqui uma coordenada com o síndeto, com a conjunção, então, sindética. E ela trouxe uma justificativa para o que eu disse na primeira oração. Ela trouxe uma explicação. É a hora que eu a chamo de sindética explicativa. Mas não vai confundir com... Eu já quis mesmo alongar isso aqui, para que você veja que existe a oração coordenada explicativa, mas você não pode confundir com a adjetiva explicativa. A adjetiva vem com um pronome relativo, e isso não é um pronome relativo, porque você não pode colocar o qual no lugar, certo? Então, você tem que acostumar que, às vezes, você vai ter a mesma palavra, visualmente é a mesma palavra, mas semanticamente não é a mesma. Uma é pronome relativo, a outra é apenas uma conjunção coordenativa explicativa. Ela está trazendo uma explicação para a primeira oração, mas não é para um nome da primeira oração, para que você ache, que você venha achar que seja adjetiva. Estava fria uma oração em torno do verbo estar, ela não o sentia, é outra oração em torno do verbo sentir. Eu posso dizer as duas, independentemente uma da outra, não preciso de uma para a outra ter sentido, então eu estou diante de novo de orações coordenadas. Além do mais, você já está bem treinado com o mas, sabe muito bem que é uma conjunção coordenativa adversativa. Então, eu tenho uma oração coordenada sem o síndeto, então ela é assindética. Eu tenho uma oração coordenada com o síndeto, então ela é coordenada sindética, mais o nome do síndeto, então ela é adversativa, certo? Então, com estas três aqui, você deu uma recordada nas coordenadas. E com a primeira, você constatou o que você está estudando agora. Uma oração introduzida por um pronome relativo, ou seja, uma oração subordinada adjetiva. Agora nós temos dois trechos e cada item vai nos conduzir a uma linha desses trechos para que nós analisemos o que está sendo dito aqui. Ó. A alternativa em que a oração transcrita tem função restritiva. Então, o que está me cobrando? É lógico que está me cobrando uma oração subordinada adjetiva. Aquela que vem com pronome relativo. E se é restritiva, aqui, ó, sem vírgula. Então, ótimo. Lá na linha 15 tem este período, que todas as pesquisas são muito especializadas. Eu estou aqui na linha 15, vou ler. O professor também afirma, tá aqui, ó, que todas as pesquisas são muito especializadas. Eu não posso falar o professor afirma o qual, mas eu posso falar que o professor afirma isso. Então, esta substituição que eu acabei de fazer aqui me comprova que este que é uma conjunção subordinativa integrante e conjunções subordinativas integrantes e uma oração que pode ser substituída pelo isso só me conduz à oração subordinada substantiva. Okay? Completando o sentido do verbo. Quem afirma, afirma algo. Se eu quisesse dizer mais, e posso, porque nós já estudamos, eu vou dizer ainda que ela é objetiva direta. Vamos continuar. Agora, na linha 18, tem que os humanos, aqui na linha 18. Bom, por essa razão, é muito provável a produção de robôs que se tornem mais inteligentes que os humanos. Olha só, se tornam mais inteligentes que os humanos. Só de falar isso aqui, ó, mais inteligente que, eu estou vendo que esse que veio introduzir no período foi uma ideia de comparação. Eu não posso falar os quais os humanos, não é relativo. Eu não posso falar que se tornem mais inteligentes, isso não é substantiva, certo? Então, se não é
Se não é adjetiva, não é substantiva, é adverbial. E é exatamente isso. Esse que é uma conjunção subordinativa, adverbial e é comparativa. Ela traz uma comparação dentro do período. É só você ler que você vai entender. A produção de robôs que se tornem mais inteligentes que os humanos. Então, está comparando esta oração, é oração subordinada adverbial comparativo, ok? Que fazem o foco automático no rosto das pessoas lá na linha 26. Aqui está ela. Então, vamos começar a ler daqui, ó. Outro exemplo são as máquinas fotográficas que fazem o foco, olha, que fazem o foco automático. Aqui você pode falar, não. Aqui você pode falar as quais fazem o foco automático no rosto das pessoas. Pronto, se eu falei as quais, esse que é um pronome relativo, esta oração que ele trouxe é uma oração subordinada adjetiva. Só que eu tenho que observar que ela tem que ser restritiva. A banca não me pediu só adjetiva, pediu restritiva. E a restritiva é sem vírgula. Aqui, ó, fotográficas que fazem, não teve vírgula. Então, ela é a restritiva que eu estou procurando. Vamos ver lá na linha 28 e 29. Vamos ver isso aqui, que o corretor sempre erra. Vamos lá. Muita gente reclama isso, né? Reclama disso. Isso o quê? Que o corretor sempre erra. Então, isso aqui é uma conjunção subordinativa integrante e esta oração, que vem até no sempre erra, é oração subordinada substantiva, é objetiva, é direta, porque completa o verbo sem preposição, ok? Então, ótimo, nossa resposta está perfeita na letra C, e esse aqui, não se esqueça, é conjunção subordinativa integrante. A questão 3 pede que nós analisemos na linha 16 a seguinte expressão, que anuncia tudo ser possível. Aqui na linha 16, que anuncia tudo ser possível. Assinale a alternativa que explica corretamente a função de sentido dessa expressão no texto, bem como sua equivalência com termos sintáticos. Ou seja, eu vou analisar a função de sentido dessa expressão lá dentro do texto e a equivalência com termos sintáticos, ou seja, ela equivale a que termo sintático. Então, ótimo, o trecho está aqui para ficar mais fácil de analisar. Basicamente, se eu não realizo o que desejo, no mundo que anuncia tudo ser possível, tá aqui, ó, este pedaço aqui, ó. Então, o que desejo no mundo o qual, pronto, já está com a resposta. Se você falou o qual, você falou que este que é um pronome relativo. Se você falou que este que é pronome relativo, você está dizendo que esta oração é uma oração subordinada adjetiva. Se ela é adjetiva, ela faz referência a um nome anterior e que é mundo, né? O desejo no mundo que anuncia tudo ser possível. Quem está anunciando que tudo é possível? O mundo. Então, ela faz referência a um nome anterior, certo? E você já sabe que a oração subordinada adjetiva sempre vai funcionar como adjunto adnominal. Então, só de falar que ela é adjunta adnominal é de um nome, lógico, é adjunta adnominal, e está aqui no caso anterior a ele, porque o pronome relativo vem relacioná-la a um nome anterior. Então, pronto. Equivale a um advérbio? Claro que não. Se ela é adjetiva, ela equivale a um adjetivo. Equivale a um adjetivo? Claro que sim. Agora, aqui, não tem mais equivale a adjetivo, equivale a complemento nominal? Não, ela equivale a um adjunto de nominal. Equivale a um objeto direto? Nunca. Equivale a um predicativo do sujeito? Nunca. Então, a resposta já está aqui, ó. Equivale a um adjetivo, pois qualifica o substantivo anterior a ela, certo? O mundo anunciador de possibilidades está qualificando o nome mundo. Perfeito na letra B.
Leia o seguinte trecho: o número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos fatos. Você logo vê aqui, ó, o número de pessoas não é capaz de alterar o número dos fatos. O que que não é capaz? O número de pessoas. O que que esse número de pessoas faz? Esse número fala a mesma coisa. Então, o número de pessoas o qual fala a mesma coisa, então quer dizer que esse número fala a mesma coisa. Pronto. Você substituiu por o qual? Substituir. Então, isso está se referindo a o número? Sim. Então, é um nome, não é? É um nome anterior. Pronto. Então, ela é uma oração adjetiva, então é lógico que ela tem uma função adjetiva. Ou seja, qual é a função de um adjetivo? Caracterizar o nome. Ela faz isso. Só que em forma de oração, introduzida por um relativo, certo? Mas a função é de um adjetivo. A oração com valor de adjetivo, então ela falou que é com valor de adjetivo, é a mesma coisa, está falando que ela vai caracterizar um nome anterior, que ela é uma oração adjetiva, certo? E que ela é introduzida por um pronome relativo, tudo que você precisa ter sempre em mente. Encontra-se em destaque no item. Hoje, quase todo mundo acredita o qual entende desse núcleo não pode, mas quase todo mundo acredita nisso, né? Acredita nisso. É claro que aqui não está com a preposição em, mas quem acredita, acredita em. Quando a oração é subordinada substantiva, às vezes tem como, né? Aliás, muitas vezes a gente faz isso, a gente omite a preposição, mas se você analisar o verbo separadamente, você vê que quem acredita, acredita em. Por isso eu falei, acredita nisso, viu? Então, você tem aí uma oração subordinada substantiva, porque ela pode ser substituída pelo isso. Isso significa, ó, não tem nem como eu falar, isso significa o qual pertencer uma família, né? Significa algo, algo significa o quê? Significa isso. De novo, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Talvez você possa ficar achando estranho, porque apareceu isso também no início do período, aí fica, isso significa isso, né? Mas não se importe com esse isso, que é o sujeito da oração principal aqui não, tá? Preocupe-se que quando você chega em significa, você pergunta, significa o quê? Significa isso. Só de você poder fazer essa substituição, você sabe que o que é conjunção subordinativa integrante, como também o foi no item anterior, e se é conjunção integrante, a oração é subordinada substantiva. E pronto, não é o que estamos procurando. Porque as subordinadas substantivas, elas têm função de substantivo, e nós estamos procurando uma que tem valor de adjetivo. Elas sentem na pele a importância de pertencer a um grupo e buscam criá-lo. Aqui você observa que elas sentem na pele, sentem onde? Na pele. Mas elas sentem o quê? Olha só, elas sentem o quê? Sentem a importância de pertencer a um grupo. Você está vendo que essa oração veio e foi completar o verbo da oração principal. Você não pode colocar um pronome relativo aqui, mas você poderia colocar uma conjunção integrante, você poderia falar assim, ó, elas sentem na pele que é importante pertencer a um grupo, que é importante. Então, elas sentem na pele o quê? Elas sentem isso. Então, de novo, a mesma história, subordinada substantiva, certo? Agora, é lógico que lá na frente tem uma coordenação. A família precisa ser cuidada. A família precisa ser cuidada, não tem. Primeiro você já está vendo que não é pronome relativo, porque você não pode falar o qual aqui, nem porquê não é pronome relativo. Seria o quê, mas o porquê junto não é, certo? Então você já viu que não é a nossa resposta. A família precisa ser cuidada, porque sobrevive dos vínculos afetivos entre todos os seus integrantes. Então você está trazendo a causa da primeira. Tem nada a ver com adjetiva. Mesmo essas pessoas procuram formar sua família fora dos laços tradicionais. Agora, olha só.
os quais são os de sangue e os de aliança. Então, quer dizer que esse que está retomando laços, esses laços são de sangue e de aliança, ou seja, laços sanguíneos. Então, está caracterizando o nome. Se caracterizou é adjetivo, mas é uma oração, porque tem verbo. Então, é uma oração com valor de adjetivo, ok? Eis aqui a nossa resposta. Olha o período. O mundo se acostumou a notícias que apresentavam a resposta ao HIV como um sucesso. Está querendo que nós respondamos se é composto por subordinação ou por coordenação. Primeira coisa que eu tenho que saber. Então, eu vou achar as orações aqui. Um verbo é acostumar, o outro verbo é apresentar. O mundo se acostumou a notícias. É uma oração. Que notícias são essas? Que apresentavam a resposta. Então esse que é as quais. Ou seja, as quais apresentavam a resposta ao HIV. Que esse que, então, está resgatando a palavra notícias. Então, o mundo se acostumou a notícias. Notícias apresentavam a resposta ao HIV como sucesso. Então, ótimo. Tenho certeza que aqui é um pronome relativo. Quando eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada adjetiva. E não tem vírgula antes. Então, sem vírgula é restritiva. Então, coordenação já sai. Subordinação em que a segunda exerce função adjetiva de caráter restritivo em relação à primeira. Foi exatamente isso que nós fizemos, letra A. Não é uma explicação, porque a explicação tem vírgula. Perfeito? Identifique dentre as estruturas oracionais abaixo listadas a única que apresenta oração subordinada adjetiva explicativa, ou seja, com vírgulas. Mas tem que ter o pronome relativo para ser adjetiva. Então, vamos lá. O primeiro, um executivo estressado que vive, ou seja, o qual vive, e isso que vive para o trabalho, então é uma oração subordinada adjetiva, porque eu tenho pronome relativo. Mas ela não tem vírgula. Se ela tem vírgula, ela é se ela não tem vírgula, ela é restritiva, aqui, ó, sem vírgula. E eu estou procurando a explicativa. Com o tempo, concentra-se num único homem, Mário, a quem assombra com zelo de especialista. Olha que o quem é pronome relativo quando está preposicionado e você vê que ele faz referência a um nome anterior. A quem assombra, alguém está assombrando a quem? O Mário, está assombrando o Mário, certo? Então, esse quem é pronome relativo, está relacionado a um nome anterior, né? O nome anterior, e então, e tem a vírgula, então aqui eu tenho o que eu estou buscando. Esta é a minha resposta. O segundo, um adolescente, o qual, eu sei que é relativo, então eu sei que é oração subordinada adjetiva, mas não tem vírgula, é restritiva. Perfeito? E a última, prendia o choro, humilhado, até perceber, olha, você não fala até perceber o qual, você fala até perceber isso. Isso o quê? Que o jogo nem sempre estava jogado. Então, quando eu posso colocar o isso, eu estou diante de uma conjunção subordinativa integrante, e conjunções integrantes me trazem oração subordinada substantiva, ok? Então, com certeza B, e você recordou outras coisinhas aí. Numa parede de uma fábrica de cerveja de Tiradentes, Minas Gerais, estava escrita a seguinte frase: há bares que vêm para o bem. Há bares que vêm para o bem. Aí o que aconteceu? Você lembrou de há males que vêm para o bem, certo? Quando um texto te lembra outro, nós vamos dizer que ali ocorreu a intertextualidade, certo? Então, ele fez intertextualidade. Ela fez, esta frase fez intertextualidade com essa aqui, ó. Há males que vêm para o bem. Aí é lógico, você poderia não conhecer esta frase, há males que vêm para o bem.
Mas isso aí agora já não importa, porque é intertextualidade de qualquer jeito, mas se a pessoa não tem o conhecimento, a pessoa não vai saber que é intertextualidade. Mas quem está no grau de estudo que você já está, já estudou esse assunto aqui, então você saberia que tem caráter intertextual, então a letra A já está correta e não é nossa resposta, porque estamos procurando a inadequada. A repetição fônica vem, bem, auxilia a apreensão da frase. Vem, bem. Então, quer dizer, esse som parecido auxilia a gente, né, gravar, assimilar a frase. Há males que vêm para o bem. Há males que vêm para o bem. Concordo também. A oração que vem para o bem explica o sentido de bares. Quando aqui é uma oração, há bares, os quais vêm para o bem, então, o que eu tenho aqui? Pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, eu tenho oração subordinada adjetiva, mas não tem vírgula. Então, não é explicativa, ela é restritiva. Então, a letra C está inadequada, porque ela não explica, ela restringe o sentido de bares. Quer dizer que há bares que vêm para o bem, não são todos os bares que vêm para o bem, certo? Se colocasse uma vírgula, aí seria todos, mas sem vírgula, restringiu. E ficou sendo a nossa resposta também. A forma plural vem concorda com bares. E isso, quem é que vem? Bares vem. Então tá certinho. E por isso está com acento, porque bares está no plural, né? Vem sem acento é singular, aqui é plural, então com acento circunflexo. Acento diferencial. A forma verbal a tem sentido de existência. Tem, que ó, há bares, eu poderia falar existem bares. Recordando, o verbo haver no sentido de existir só se usa no singular. Mas o verbo existir concorda com a palavra a qual se refere. O que que existe? Bares. Então, existem bares. Bares existem, certo? Então, tudo certo, menos a letra C. A questão 9 diz que, com relação à sintaxe do período, a oração sublinhada no trecho é um refúgio para as vítimas de violência doméstica que têm as próprias vidas ameaçadas. O trecho grifado é só esse aqui, ó, a partir do que tem. Aí eu pergunto assim, ó, vítimas de violência doméstica que tem esse que, posso ou não posso substituir? Posso. Vítimas de violência doméstica, as quais têm, né, o acento de novo aqui também que é plural, as vítimas têm as próprias vidas ameaçadas. Então pronto, você já conseguiu fazer a substituição, você já sabe que esse que é um pronome relativo e você já sabe que a oração é subordinada adjetiva. Então, nada de adverbial, nada de substantiva, nada de adverbial. Agora, é explicativa ou é restritiva? Explicativa é com vírgula. Não vi vírgula. Restritiva é sem vírgula. Então, fechou aqui, certinho? A 10ª questão diz que a correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado, que ó, correção gramatical mantida, sentido alterado, caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos, linhas 18 e 19, está bem aqui, ó, que se infiltra no ambiente no qual dormimos, fosse isolado por vírgulas. Bom, meninos, o caso é o seguinte, você sabe que esse aqui vai ser pronome relativo, não sabe que é a luz urbana, a qual então é pronome relativo. Então, o que eu já sei disso? Eu sei muito bem que pronomes relativos trazem orações adjetivas que podem ser sem vírgula restritiva, com vírgula explicativa. Se aquilo não é uma exceção, um sentido único, uma coisa que só tem um sentido, tanto faz ela estar com vírgula quanto sem vírgula. Só que a correção gramatical fica mantida, com vírgula sem vírgula, mas os sentidos alteram. Então, só diante disso, eu já marcaria certo, ok? Mas aí, como eu sou muito cautelosa, eu vou lá. Eu vou ler. Nos humanos, o excesso de luz urbana, a qual se infiltra no ambiente no qual dormimos,
Ó, o excesso de luz urbana pode reduzir os níveis de melatonina. Luz urbana a qual se infiltra no ambiente no qual dormimos. Então, quer dizer, esse excesso, né, é o qual se infiltra, ou seja, eu estou diante de um pronome relativo, é oração adjetiva, está sem vírgula, está certo, restritiva. Se eu puser vírgula, fica certo também, que aí vai ser explicativa. Então, vai manter a correção gramatical. Mas vai alterar o sentido, porque restringir quer dizer que nem toda luz urbana vai se infiltrar no ambiente no qual dormimos. E com vírgula quer dizer que toda luz urbana poderá infiltrar no ambiente em que dormimos. Então, está certinho, certo? Mantém a correção gramatical, mas altera o sentido sim, porque passa de oração subordinada adjetiva restritiva, sem vírgula, e com vírgulas ela passa a oração subordinada adjetiva explicativa, ok? Então, beleza. Então, não se esqueça que 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Então, insista sempre. Não desista nunca. Até mais, se Deus quiser.